Olá, tudo bom? Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre desinfecção das escovas dentais. Essa é uma aula que foi dada no grupo de estudos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, USP. Eu vou deixar gravado aqui na minha página do Instagram, porque eu considero esse assunto de muita relevância e eu gostaria de que a maior quantidade de pessoas soubesse dessas informações e mudasse um pouco de atitude com relação a alguns hábitos que eu tenho certeza que muitas pessoas têm e não sabem que esses hábitos podem ser muito prejudiciais à sua saúde bucal e sistêmica também. Saúde sistêmica é a saúde do corpo como um todo. Então, vamos iniciar. Eu vou iniciar com uma pergunta para vocês. Por que que utilizamos escovas dentais? Vocês já fizeram essa pergunta? Será que é só porque eu aprendi a fazer isso desde quando eu sou criança? Desde quando a minha mãe me ensinou a fazer? Ou vocês já pensaram, já sabem o propósito de se realizar a escovação utilizando escovas dentais? Eu vou explicar ao longo da apresentação a real necessidade da utilização dessas escovas no nosso dia a dia. Para iniciarmos, eu trouxe aqui essa imagem que representa o quê? Essa imagem representa a nossa boca, ela representa a cavidade oral. E a nossa cavidade oral, ela é um habitat de diversos micro-organismos. Sim, esses bichinhos que estão na figura, que estão na foto, são micro-organismos. E em sua grande quantidade são bactérias. A nossa boca é sim, gente. A nossa boca é habitat de muitas e muitas bactérias. Só que vocês estão vendo que essas bactérias estão tão bonitinhas, estão tão livres, estão tão soltas, com tanta liberdade, só que na nossa boca não é bem assim que funciona. Essas bactérias, elas se organizam em comunidade. E essa comunidade de bactérias, ela é envolta por uma substância, principalmente açúcares, produzidas por ela mesma, conferindo a essa comunidade de bactérias uma proteção contra diversos tipos de agressão, como, por exemplo, a falta de nutriente, antibióticos que a gente usa para diminuir a proliferação bacteriana e agentes químicos também. Então, o que acontece? Essas bactérias, elas se unem, elas se organizam e elas se protegem mutuamente, tá bom? Qual é o impacto disso na nossa saúde? É que quanto mais protegidas essas bactérias ficam, quanto mais unidas, quanto mais substâncias elas secretam, mais fixas, mais aderidas elas vão ficar na superfície que elas iniciaram o seu processo de comunidade, de formação dessa comunidade. Essa formação a gente chama de biofilme. Então, no início da formação desse biofilme, quando as bactérias estão chegando em uma superfície, elas, por enquanto, ainda estão numa fase fraca de adesão. Ao longo do seu desenvolvimento, ao longo do crescimento desse biofilme, ele vai ficando mais fixo às superfícies e de mais difícil remoção. Por que que é importante a gente saber disso? Antes de eu explicar o porquê que é importante a gente saber da origem desse biofilme, o porquê que a gente precisa conhecer o biofilme, eu preciso dizer que ele se instala, essas bactérias se unem, se instalam em regiões dentro da nossa boca. Elas podem se fixar, elas podem se desenvolver em regiões da nossa boca consideradas com vida, que são as regiões bióticas. Nesse caso, é os dentes e gengivas, e também podem se fixar em regiões consideradas sem vidas ou abióticas. Que na nossa boca, quais são os exemplos que nós temos de regiões sem vida? Os bractes ortodônticos, as próteses dentárias, sejam elas essas próteses aqui, como na figura, totalmente material acrílico, ou também podem ser mistas, material acrílico com material metálico, os implantes metálicos que estão expostos à cavidade oral, à boca, eles também são ambientes de fixação de biofilme. E também uma informação adicional é que o biofilme pode se formar nas cerdas dentárias.
Prestem bem atenção nisso. E agora sim, qual é o impacto do biofilme na nossa vida? Por que que ele é tão importante da gente conhecer o biofilme? Porque quando você deixa ele se desenvolver, quando você deixa crescer, acontece isso, como está aqui nessa foto. Nessa foto, ela traz a imagem de vários dentes com essa, como se fosse algo esbranquiçado, né? Como se fosse uma sujeira branca. Gente, isso aqui é o biofilme que se desenvolveu, que está grande, que está em grande quantidade. E por que que ele está desse jeito? Porque ele não foi removido. Esse biofilme, esse paciente não está removendo essa placa de bactérias. E ela se desenvolveu, ela cresceu. E qual é o prejuízo disso? Inflamação gengival. Nessa figura, a gente tem um paciente que está com a gengiva avermelhada, que está com a gengiva sofrendo pelo crescimento desse biofilme, sofrendo pela ação dessas bactérias. Então, essa gengiva, ela está num quadro que a gente chama de gengivite, que é uma inflamação gengival. A gengiva está inflamando e está lutando contra essas bactérias. Por quê? Porque não houve higiene, não houve remoção da placa bacteriana. Gente, quando esse biofilme, além dele já estar aqui em formação, já está aqui causando doença no paciente, se ele não resolve esse quadro, se essa pessoa não resolve esse quadro, vai evoluir. Essa doença vai evoluir para o que a gente conhece como periodontite, que é quando essas bactérias, esse biofilme, avança em direção à raiz do seu dente. Então, o biofilme ele vai continuar sua formação e seu crescimento entrando na gengiva e indo em direção aos tecidos de suporte dental, que é o osso e o ligamento periodontal. Uma outra doença que também ocorre devido ao acúmulo do biofilme é a cárie dental. E a cárie dental é aquela doença que destrói o tecido dental. Ela vai diminuindo, vai destruindo a estrutura do dente, vai criando aqueles famosos buracos, né? Aquelas panelas famosas conhecidas por nós. Então, tudo isso, todas essas duas doenças que eu citei e a evolução, que é a periodontite, a gente também tem uma evolução da cárie no dente, mas isso é um pouco mais específico, começaram por conta do biofilme, começaram por conta da aglomeração, da organização de bactérias que não foram removidas e que conseguiram crescer, se desenvolver e causar esses problemas de saúde na nossa boca, ok? Então, a gente já consegue responder essa pergunta. Por que que a gente utiliza escovas dentais? É para remover o biofilme. Lembrando, quanto mais tempo a gente demora para remover o biofilme, se a gente passa um dia sem escovar os dentes, mais difícil ele vai ficando de remover e ele vai se desenvolvendo. Então, o que a gente faz? A gente faz com as escovas a remoção mecânica do biofilme. Por que a mecânica? Porque ele é removido através de movimentos que vamos executando com a escova sobre o nosso dente. Esses movimentos fazem com que esse biofilme saia da superfície dos nossos dentes, tá? Ou então da superfície gengival, ou então da superfície dos brackets. E as próteses também são escovadas fora da boca, mas a escovação das próteses vai promover também a remoção do biofilme sobre elas. E o que é recomendável? Que se faça a escovação 2 vezes por dia, durante 2 minutos. Então, nada de pressa, nada de sair correndo. Eu tô atrasada, eu vou aqui só passar rapidinho, já tá tudo limpo. Não, não tá. 2 minutos é o tempo suficiente para você garantir uma remoção da superfície do seu dente desse biofilme. E agora a gente vai entrar numa outra parte da nossa aula, que é sobre a contaminação das escovas dentais. Gente, é possível que as nossas escovas dentais fiquem contaminadas? Mas o que é contaminação? Que palavra é essa que eu não conheço? Gente, então, contaminação
é a propagação de substâncias nocivas ou de doenças que causam infecção. Então, com essa definição, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que na minha escova dental, nas minhas cerdas da escova, eu vou ter substâncias nocivas que eu vou passar para a minha boca, que eu vou passar para os meus dentes, ou, gente, preste atenção, que eu vou passar para outra escova, eu vou já explicar como é que isso vai acontecer, tá bom? Então, contaminação é isso. Nas minhas cerdas, eu vou ter substâncias nocivas, eu vou ter, às vezes, bactérias que vão me causar alguma doença, que tem o potencial de causar muita doença, dentro da minha cerda, ali no biofilme criado na cerda, e que eu posso alojar essas bactérias no meu corpo, no meu organismo. Tudo bem? Então, será que isso vai acontecer, gente? Será que as escovas são tão inofensivas, aparentemente, né? Elas vão causar tanto prejuízo assim? Será? Será? Eu tenho aqui uma outra pergunta. Existe a possibilidade das cerdas se contaminarem com as bactérias intraorais? Lembra que eu falei que na nossa boca existem muitas bactérias? Será que essas bactérias vão passar para as minhas escovas, para a cerda das minhas escovas? Vamos já acompanhar aqui que eu vou responder isso já já. Eu vou pular esse slide, que é muito conteúdo para falar. Gente, eu trouxe aqui um artigo científico que o que acontece? Os pesquisadores eles fizeram o seguinte, eles analisaram as escovas de dois grupos. Um grupo, na pesquisa, um grupo tinha, as escovas foram utilizadas por um mês. E o outro grupo, diferente, tá bom? Utilizou escovas por 3 meses. E essas escovas foram analisadas após o uso. Quando acabou o tempo, o período de experimento de cada grupo, essas escovas foram recolhidas e guardadas em ambientes estéreis, ou seja, em ambientes livres de micro-organismos, para não influenciar na pesquisa, para não ser um fator de contaminação, tá bom? Então, os pesquisadores fizeram depois a análise dessas cerdas de um mês, uso de um mês e uso de 3 meses. E, gente, qual foi o resultado? Eles identificaram todos esses micro-organismos nas cerdas, tanto a utilizada em um mês, quanto a utilizada em 3 meses. E cada um desses micro-organismos, eles estão relacionados a uma doença. Entendeu? Então, assim, esse estudo, ele veio para provar que sim, que nas cerdas você tem bactérias, você tem micro-organismos que estão presentes em algumas doenças. Como, por exemplo, aqui eu vou dar o exemplo da Pseudomonas. Ela é um micro-organismo encontrado em infecções oculares e urinárias. Então, esse estudo veio para exatamente dizer isso, para provar que nas nossas cerdas temos micro-organismos que causam doenças mais graves, assim, doenças do corpo inteiro, que é chamada de doenças sistêmicas. Outra informação que esse artigo trouxe, que é muito importante, é que a quantidade de bactérias encontradas em 3 meses foi muito maior do que a encontrada em um mês. Ou seja, então, você manter ali um ritmo de porque as escovas, elas precisam de um cuidado. Então, você não ter esse cuidado com essas escovas, você não pensar nisso, só vai aumentando a quantidade dessas bactérias dentro da sua escova. E aí, depois a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente já sabe que nas nossas escovas vai haver contaminação. Isso acontece. Nós temos estudos científicos provando isso. Agora, quais são os meios que levam a essa contaminação, né? Por onde vai entrar essas bactérias dentro da minha cerda? O primeiro meio e o mais óbvio e comum é através da escovação mesmo. Gente, na nossa boca existem muitos micro-organismos e eles vão ser depositados nas nossas cerdas, sim. Inclusive, basta apenas uma escovação. Você acabou de comprar a escova, tá novinha. Troquei minha escova, comprei uma escova nova. A primeira escovação que você vai fazer já vai transferir uma bactéria
para a tua escova, que é o Streptococcus mutans. Claro que ele não vai ser só um Streptococcus mutans, vão entrar vários Streptococcus mutans na sua escova após a primeira escovação, né? Então, você vai escovar 2 vezes por dia, vários dias, então, assim, né? Vai ficar muito contaminada. Por isso que recomenda-se higienizar as escovas, que é para diminuir essa contaminação. Mas vamos continuar e já eu dou mais detalhes sobre esse assunto daqui a pouco. Uma outra forma de contaminação, e essa que eu vou chamar a atenção para vocês, é o compartilhamento. Eu tenho certeza que muitos de vocês não fazem isso, mas eu também tenho certeza que muitos fazem. Então, para aqueles que compartilham a escova, eu vou deixar uma dica: parem de fazer isso. Compartilhar a escova vai trazer muita contaminação para a sua cavidade oral, para a sua boca. Muita, porque o que acontece? Você está utilizando uma escova, você utilizou uma escova de alguém que já está fazendo uso dessa escova há não sei quanto tempo, você não sabe quanto tempo a pessoa já está fazendo uso dessa escova. Você não sabe o quanto tem de bactérias nessa escova. E acredite, pode ter muita bactéria, pode ter uma alta carga bacteriana e você está inoculando dentro da sua boca essas bactérias, você está levando elas para sua boca. E o pior não são as suas bactérias, são as bactérias de uma outra pessoa. Assim, eu sou cirurgiã dentista, atuei durante 6 anos em clínicas odontológicas, inclusive em própria clínica odontológica, e eu perguntava dos pacientes, eu via a condição oral deles e achava, em muitos casos, assim, muita doença, muita cárie, muita gengivite. Aí eu perguntava da pessoa, e aí, o que está acontecendo? Você não está escovando? Que, né? Me explica, eu quero entender por que, que você tem tanta cárie. Por que, que você está tão doente? Aí a pessoa informava que escovava, que tinha uma boa alimentação. Eu não entendia, gente, não está batendo as informações. Eu vou simplesmente achar que ele está mentindo para mim? Não. Daí você conversando mais, você começa a descobrir algumas coisas. Você vê que esse hábito de compartilhar escovas é mais comum do que se imagina. Então a pessoa tá tentando ter um cuidado com a sua higiene oral, mas ela não tem a máxima do cuidado porque ela está fazendo compartilhamento dessa escova com outra pessoa. Então, ela não consegue eliminar aqueles micro-organismos que causam cárie, que causam doença. Entendeu? Então, está sempre devolvendo para a boca dela, toda hora, toda hora. E como eu falei, dependendo do tempo que essa escova está ali, às vezes ela está com muita bactéria, gente, e aumentando a agressividade dessas bactérias, a quantidade e a agressividade. Então, se você por acaso faz isso, pare de fazer. Ou se você vê alguém, na sua família existe esse hábito, no seu convívio existe esse hábito, vamos tentar parar com isso, né? Vamos tentar cada um ter sua própria escova, entendeu? Se você não tiver condições de comprar uma escova, pode mandar para mim um direct que a gente faz alguma coisa para você ter a sua própria escova, para as pessoas da sua família terem as suas próprias escovas. E eu vou já dizer daqui a pouco em quanto tempo vocês vão levar utilizando essa escova. Depois ela tem que ser trocada por uma nova. A forma de armazenamento. Uma forma de diminuir a contaminação das escovas é o armazenamento. Por quê? Armazenar essas escovas em locais úmidos, onde tem água, onde tem umidade, pode favorecer o desenvolvimento bacteriano nas cerdas. Então, o que se recomenda que se faça? Guardar as escovas em ambientes arejados. Essa foto aqui, gente, todas elas estão em ambiente aberto, nenhuma está em ambiente fechado, nenhuma foi lacrada, nenhuma foi selada. Todas elas estão em suportes abertos, e é isso que tem que acontecer, suporte aberto e vertical, porque a posição vertical vai favorecer que a água que ficou ali depois da escovação, ela saia, né, das cerdas pela gravidade, e ambiente arejado, ela vai conseguir secar. A gente precisa que as escovas estejam secas.
Isso diminui o índice de contaminação, diminui a quantidade de bactérias presentes nas cerdas. Outra forma que eu vi, que eu pesquisei e encontrei, né, alguma outra forma diferente de contaminação, que é através das mãos. O que se diz sobre isso? É que pode ser que existam pessoas, ou várias vezes faz isso, ou no descuido mesmo, pegou a escova pela parte da cerda e não pelo cabo. Então, a pessoa está fazendo sempre isso, está pegando, às vezes a mão está suja, às vezes a mão não está limpa, e pega na cabeça da escova, pelas cerdas, com essas mãos sujas. Então, você está com a mão suja, então você vai transferir bastante micro-organismo da mão para as cerdas nessa hora que você faz isso. E aí você vai para a boca. Então, você consegue contaminar, né? Pelas cerdas. As nossas escovas, ela tem aquela cabo. Então, é pelo cabo que se pega a escova, pelo cabo que se faz o manuseio da escova, sempre. É básico isso, mas às vezes tem gente um pouco desatento, né? Então, vale a pena lembrar. Uma outra informação adicional e importante é sobre isso aqui, é os aerossóis. Enterobactérias, especialmente coliformes fecais, elas são provenientes de aerossóis produzidos pela descarga do vaso sanitário. Existem trabalhos na literatura, né, trabalhos científicos realizados, que encontraram nas cerdas das escovas essas enterobactérias, esses coliformes fecais nas cerdas. Então, aqui, oi, como assim, né? Coliformes fecais, estão nas fezes, foi parar na minha cerda, tipo, como, né? Por conta do acionamento da descarga, a tampa aberta do vaso forma as gotículas que vão para o ar e, eventualmente, elas se espalham, eventualmente não, elas se espalham e vão lá, vão se depositar depois onde estiver, pelo banheiro inteiro, né? Assim, por uma área do banheiro. E, às vezes, cai na escova por estar nessa área onde as gotículas se espalharam e depois se depositaram. Às vezes, é a própria escova dental. Então, o que a gente recomenda é que tampe o vaso na hora que for dar a descarga. E se for possível, às vezes não é, a gente sabe disso, a gente sabe que não é todo lugar que o vaso está em um ambiente distante da pia ou em um ambiente fechado. O ideal mesmo seria separar um pouco a distância do vaso para a pia. Mas nem sempre isso é possível, a gente sabe disso, né? O planejamento de um banheiro às vezes é pequeno e não tem como. Mas pelo menos você fecha o vaso, que é para diminuir a chance disso acontecer, de ter bactérias que eram para estar no intestino grosso, era para estar em outra região e não nas suas cerdas e irem parar na sua boca e depois te recontaminar de novo, ok? E agora, uma outra parte da nossa aula é sobre falar das medidas de desinfecção dessas escovas dentais. O que é isso? São medidas que nós vamos tomar para manter as nossas escovas higienizadas, para manter as nossas escovas limpas e diminuir as chances de crescimento de biofilme, de crescimento bacteriano. Vamos tentar deixá-las sem essa grande carga de bactérias em desenvolvimento, em crescimento, tá certo? Então, quais são as primeiras medidas? É em relação às recomendações após o uso. Depois que você utiliza, olha aqui a nossa bebê está escovando os dentes, perfeito. Mas depois que ela terminar de escovar os dentes, e a gente também, depois que terminar de escovar nossos dentes, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos lavar bem essas cerdas, vamos tirar toda o creme dental dela, vamos deixá-la sem creme dental nenhum, sem detritos de alimentos também, vamos deixá-la sem nada, só com água. E vamos partir para a remoção do excesso de água. Na beira da pia, você dá umas batidinhas na escova pelo cabo, que você vai ver que aquela água está saindo, aquela água em excesso vai sair, e depois você vai armazená-la na posição vertical. Lembra que eu falei, armazenamento na posição vertical em ambiente arejado, sem chance de ter umidade, sem chance de acumular umidade.
Às vezes, aqueles potinhos que ficam em cima da pia acumulam umidade. Dá uma olhada nele para ver se eles estão limpos, tá bom? Outra informação é trocar a cada 3 meses, ou então se elas estiverem desgastadas. Escovas assim, como está nessa figura, desgastadas, elas param de limpar os dentes, elas param de remover o biofilme, elas ficam com maiores chances de estarem contaminadas por bactérias. Então, assim, é recomendável que fique até 3 meses. Lembra daquele estudo que eu falei para vocês que após 3 meses a quantidade de bactérias que foi encontrada foi muito superior do que um mês de uso. Então, se você está com ela ali há muito tempo, imagina quantas bactérias tem ali naquela escova. Principalmente se você não higieniza. E nós temos os métodos de desinfecção utilizando agentes químicos. Esse método é muito eficaz. Os artigos mostram eficácia para vários produtos químicos acima de 80% de remoção de bactérias. É muito bom e é isso que eu vou indicar para vocês fazerem. Vocês podem utilizar o Listerine, o Perioguard, vocês podem utilizar hipoclorito de sódio, pode utilizar peróxido de hidrogênio, 3%, que é água oxigenada, mas eu não lembro agora qual o volume, então não vamos utilizar ela, porque eu também não quero passar a informação errada. Mas esses três que eu estou colocando aqui, o Listerine a gente encontra no supermercado e drogaria. É muito fácil de você ter esse produto para fazer a higiene das suas escovas. É o mais fácil de encontrar. Já o Perioguard e o hipoclorito de sódio a 1%, você vai precisar ir em lugares específicos para comprar. O Perioguard, é bom você deixar que o Perioguard, que no caso é a clorexidina, o nome da substância, clorexidina 0,12%, você deixar que o dentista recomende para você. E a mesma coisa, a solução de Milton, que é hipoclorito de sódio. Espera o dentista recomendar, que ele vai te dizer onde você vai comprar, tá bom? Mas a Listerine não, a Listerine você pode ter, você pode ir no supermercado comprar, você pode ir na farmácia comprar. E como é que você vai usar para fazer a desinfecção da sua escova com Listerine? Você vai colocar a sua escova em imersão desse Listerine, você coloca o Listerine num copinho e deixa a cerda da escova, é só a cerda, tá bom? Dentro desse Listerine por 20 minutos. Essa foi a recomendação de um estudo que comprovou uma boa remoção da quantidade de bactérias fazendo isso, tá bom? O melhor de todos esses produtos que eu mostrei aqui é a clorexidina. Mas, como eu falei, deixa ela para usar se o dentista te recomendar, porque ela é boa para ser usada se a tua carga bacteriana na boca está muito alta, se você está com muito índice de placa, muito índice de biofilme. Aí é nessa hora que o dentista vai atuar com mais intensidade. Então, deixa isso para momento de necessidade mesmo. Para o dia a dia, você faz com a Listerine, tá certo? Assim, você pode fazer esse procedimento todo dia, ou a cada 2 dias, uma vez por semana. Mas lembre, um mês é muito tempo. 3 meses, então, é demais para você fazer isso a cada 3 meses. A cada 3 meses você tem que trocar. Então, cria o hábito de limpar suas escovas, por exemplo, a cada 2, 3 dias, ou uma vez por semana. Já está sendo muito legal. O melhor mesmo é cada escovação, mas eu sei que é difícil fazer isso a cada escovação. O produto vai acabar mais rápido. Mas cria um hábito de pelo menos fazer toda semana uma higienização das suas escovas. Outra forma de fazer essa limpeza das escovas, que não é uma limpeza como a gente faz com a Listerine, é uma limpeza assim mais junto com os nossos dentes também, que é utilizando um dentifrício. Gente, dentifrício é creme dental. Esse dentifrício, ele tem a propriedade, eu vou já mostrar para vocês, bacteriostática. Ou seja, o que é isso? Ele vai impedir, diminuir a proliferação bacteriana. Ele vai atuar nesse momento que as bactérias estão se proliferando. Ele vai dar uma reduzida nessa proliferação, vai impedir a proliferação bacteriana.
E esse dentifrício, esse creme dental, ele tem que ter esse agente chamado triclosan. Ele é o bacteriostático mais, como eu posso dizer para vocês, assim, que é muito, muito bem citado como eficiente, como eficaz. E a gente encontra esse triclosan em cremes dentais como Prevent, como Colgate Total. O Colgate Total 12 contém triclosan. Então, você pode fazer o uso desses cremes e, ao mesmo tempo, eles vão diminuir essa proliferação bacteriana também das cerdas. Você não precisa fazer solução, você não precisa colocar em água, você não precisa fazer isso. Basta apenas escovar o dente utilizando um creme contendo triclosan, porque ele já vai trabalhar nessa questão de diminuir a proliferação bacteriana. Em toda a escovação, ele vai ter essa atuação. Os estudos mostram que no início da escovação, assim, após a escovação, você vai ter deposição de bactérias ali, mas como você utilizou um bacteriostático, elas vão, ao longo das horas, elas vão diminuindo a sua quantidade, até que chega uma hora em que não tem mais bactéria ali na sua seda, tá? Claro que ela não, claro que o poder de atuação não é para todas as bactérias que podem ser encontradas, mas pelo menos aquelas mais fortes que causam cárie, que é o Streptococcus mutans, vai agir sobre o Streptococcus mutans. Sobre aquelas bactérias assim que estão em maior quantidade, que tem mais risco de causar alguma doença, ele vai agir, tá bom? E aqui a referência para a produção dessa apresentação. E muito obrigada. Qualquer dúvida é só ir para tirar dúvidas no direct.